Só esperar o pessoal terminar de entrar. Deixa eu ver aqui. Carol, Cris. Oi, Edmar. Sim. A gente vai falar do que você estava falando ontem, né? Hoje. Isso. Aí o seguinte, combinei com a Fabiana, e aí eu preciso saber se a gente pode fazer algum dia aula às 7 horas da manhã. Pode? Edmar, por quê? Edmar, não faz isso, por favor. Mas é o único horário que Eu tem. vou morrer, mas Eu tô acho chorando que... já. O único horário que a gente tem é às 7 da manhã, porque eu preciso avançar muito na Revolução Francesa, e aí qualquer coisa é o seguinte, vocês entram, e aí eu dou a aula, e aí depois qualquer coisa vocês assistam um vídeo. Pode ser? Pode. Então Pode aí ser. então é o seguinte, hoje a gente vai conversar sobre algumas coisas. Eu também já vou distribuir os temas aqui do trabalho que a gente vai fazer. E aí eu deixo o conteúdo assim. Aí, se der tempo, claro, eu vou falar do conteúdo. Mas aí eu deixo para falar do conteúdo. E pode ser amanhã? Amanhã, às 7 horas da manhã? Pode. 7. Que horas vocês têm? A primeira hora, às 8 horas, né? Sim. Então a gente faz a aula de 7h05 a 7h55 e aí deixo já liberada para vocês. Aí eu deixo liberada a aula como postagem para segunda-feira, tá? Enfim. Aí a gente combina, não tem problema não. Olha só, deixa eu ver se eu comecei a gravar aqui. Tá gravando. Olha só, primeira coisa que eu queria discutir um pouco com vocês, que a gente estava falando ontem sobre os sentimentos que a gente tem, né? Que é importante, nesse momento, a gente ser muito sincero com o sentimento que a gente tem. E assim, a gente vai ter raiva, a gente vai ter muita tristeza, e é preciso, portanto, a gente dar nome para esses sentimentos, para o sentimento não tomar conta da gente. Quando a gente nomeia alguma coisa, a gente sabe da existência dela. E ao fazer isso, a gente dá a cara que a gente quer para o negócio, né? É muito importante a gente não perder o protagonismo. E vocês estão sendo protagonistas dessa história. Por quê? Nós estamos estudando a Revolução Francesa. A Revolução Francesa configurou o mundo que a gente vive atualmente. O mundo capitalista, o mundo liberal, o sistema republicano. E justamente em relação ao sistema republicano, pede da gente, nós cidadãos, responsabilidade. O que é ser republicano? O que é ser cidadão? É colocar os interesses coletivos sobre os interesses individuais. Eu tenho um interesse individual, eu tenho muito desejo individual, eu tenho uma forma de ver o mundo subjetiva, e eu vejo e eu coloco a minha opinião no mundo, sem problema algum. Só que, como agente público, por exemplo, eu tenho meus pensamentos políticos em relação ao que está acontecendo. Mas eu, como agente público, professor, que dou aula para muitas pessoas, eu não posso impor o meu interesse, eu não posso impor a minha vontade ou a minha forma de ver o mundo sobre a forma de vocês. A gente pode construir uma forma, inclusive divergente, mas a partir justamente da interação. O que eu quero dizer é o seguinte, é que independente de qualquer cargo que nós estejamos ocupando, a gente não pode colocar os nossos interesses privados sobre os interesses públicos. Qual é o interesse público que nós temos aqui nessa sala de aula? Compreender história. Esse é um interesse quase exclusivo que a gente tem aqui, aprender história. Se eu, por exemplo, faço militância política ou eu faço qualquer coisa, eu não estou ensinando história, eu estou construindo militantes. Então, isso é incompatível com o objetivo da aula de história. Então, portanto, a gente tem que ter responsabilidade nas ações públicas. E vocês estão tendo muita responsabilidade na ação pública, por quê?
porque vocês estão permanecendo em casa. E isso é a recomendação, segundo as autoridades sanitárias, essa é a melhor recomendação que se tem, a melhor atitude que a gente pode tomar neste momento, é ficar em casa para a gente justamente poder, no final das contas, ter força para superar as dificuldades que vão ser colocadas, e muitas e graves, depois da pandemia, e, sobretudo, ter as pessoas para abraçar, ter os nossos entes queridos, porque a gente não quer que ninguém morra, né? A gente não quer que ninguém né, seja contaminado. Então, por isso que a gente tem essa responsabilidade. Então, nós estamos colocando os interesses coletivos sobre os nossos interesses individuais, entende? Então, isso é um pensamento republicano, isso é uma atitude cidadã. Isso que é a melhor que a gente tem para fazer agora. É ter a responsabilidade para compreender a gravidade da situação e, por mais difícil que seja, a gente tem que fazer isso. Mas a gente sabe o quanto que é difícil. Não tem como eu, tipo assim, Edmar, tá tudo bem? Não tá tudo bem. Não tá, claro que não tá. Mas se não tá tudo bem, eu já consigo compreender que esse sentimento é meu. Eu consigo, porque se eu falo assim, só para agradar os outros, tá tudo bem. Esse sentimento não é meu. Então, se eu dou um nome para uma coisa que eu não tenho, acaba que eu perco o protagonismo do meu próprio sentimento, entenderam? Então, é preciso que a gente dê o nome correto, sinta, permita-se sentir, mas, sobretudo, tenha o discernimento de compreender que o sentimento não é maior do que eu. Eu sou maior do que o meu sentimento, tá? Ô, Cris, você queria falar alguma coisa, Cris? Não, é porque eu fiquei, tipo, muito interessada, né? Porque tá acontecendo tudo isso, e você ia falar com a gente ontem, só que tava travando muito, né? Aí por isso que eu queria saber se hoje a gente ia falar de novo disso, né? De tudo que tá acontecendo. Porque eu acho que é muito importante falar, porque isso é, tipo assim, tudo que tá acontecendo agora, eu acho que tudo isso é muito novo, né? Eu acho que com a pandemia, né? Como começou a pandemia, ela tá dando espaço, né? E mais visibilidade para os problemas do mundo, e a gente está conseguindo enxergar melhor. Então, eu acho muito importante falar sobre isso. Olha só que interessante, Cris, você tocou num ponto muito legal. Nós, de uma forma geral, somos resultado da Revolução Francesa em termos positivos e em termos negativos. Em termos positivos, vamos falar claramente assim, nós tivemos a República, os franceses trouxeram a República para a gente, os serviços públicos, como escola pública, saúde pública, as obras, a modernização das instituições, etc. Portanto, o iluminismo e a Revolução Francesa ajudaram a moldar o mundo que nós vivemos hoje. Né? Nós temos o sistema capitalista, o sistema liberal e por aí vai. Mas também negativamente, porque a Revolução Francesa, por mais libertária e por mais moderna que fosse, ela não incluía as mulheres, absolutamente. As mulheres foram protagonistas. Lembra lá que eu falei que elas marcharam de Paris até Versalhes para buscar a família real, liderando a marcha lá. Por mais que elas tivessem feito isso, as mulheres foram coadjuvantes. Os direitos dos cidadãos incluíam só os homens. As mulheres participavam ali, algumas mulheres participaram porque tinham influência econômica e influência política. Mas grande parte da população mais pobre, e especificamente as mulheres, não foram incluídas. E além das mulheres, os negros também não foram incluídos. Os revolucionários franceses estavam falando em liberdade, igualdade e fraternidade, mantendo escravo. E olha que coisa absurda. Eu não deveria ter dito essa palavra, mas já disse. Por quê? Porque os franceses tinham uma colônia no Caribe, que era o Haiti, e aí, quando os haitianos... O Haiti era uma colônia que tinha 97% da população de escravos. 97%. Para que isso funcionasse, era muito violento. Era muito violento. Os senhores de engenho, os donos, os escravocratas, era uma pequena minoria. E só conseguiam submeter 97% da população com muita violência.
Era um chicote que estralava sem dó e sem piedade. Bem, quando de repente a Revolução Francesa começa, os escravos ou aquelas pessoas que tiveram a chance de conseguir alforria de alguma forma, os filhos os mulatos, perceberam o seguinte, cara, é a salvação da nossa vida, porque agora a gente vai poder também alcançar a liberdade, a gente também vai alcançar a fraternidade, a gente vai ter a abolição da escravidão feita. Só que qual foi a grande surpresa? A revolução começou a acontecer e nada foi feito em relação aos haitianos. Portanto, os negros também não foram incluídos nesse processo de liberdade. Um outro caso, o iluminismo influenciou bastante o movimento de independência dos Estados Unidos. Se você pegar a Constituição norte-americana, você chora de emoção, porque é uma coisa tão maravilhosa, é lindo. Falando sobre a cidadania, sobre a liberdade de expressão, a liberdade de culto, falando um monte de coisa assim, que todo mundo concorda. Mas aí chega em relação aos escravos, os escravos continuam lá, os escravos continuam existindo. E mais, a abolição da escravidão vai ser um tema tão mal compreendido que vai gerar uma guerra nos Estados Unidos, a Guerra de Secessão, a Guerra Civil Americana. E depois da abolição da escravidão, depois da guerra, a ferida não vai ser curada. Tanto não vai ser curada que um monte de estados, um monte de cidades vão criar leis racistas, que são as leis de segregação, para separar negros e brancos. E essas leis duraram até 1960, começaram ali a partir de 1877 e vão durar até 1960, quando Martin Luther King Jr., Malcolm X e outros ativistas foram para as ruas e enfrentaram todo um sistema para acabar com a segregação racial. Bem, quando eles finalmente conseguem a segregação racial, o fim da segregação racial na década de 60, há um outro movimento de encarceramento em massa da população negra. Então, eu recomendo, inclusive, que vocês assistam um documentário que se chama 13ª Emenda. A gente vai falar muito disso, porque um dos assuntos que a gente vai tratar na segunda série é justamente nos Estados Unidos, a independência e a Guerra de Secessão. Mas o que acontece efetivamente? No final das contas, você tem uma política de encarceramento em massa, justamente criminalizar o negro. E aí o que acontece? As pessoas são presas por coisas as mais banais possíveis. Dentre elas, por exemplo, a suspeita que o George Floyd estava utilizando uma nota falsa, né, uma nota de $20 falsa. E aí ele foi assassinado. Bem, algumas feridas que foram abertas há muito tempo atrás, no período moderno ainda, há 500 anos atrás, elas não foram fechadas. Então, a pandemia e, ao mesmo tempo, esses movimentos contra o racismo estão nos dando uma grande lição e dizendo para nós o seguinte: é preciso combater essas feridas, é preciso curar essas feridas. Se nós não curarmos essas feridas, a situação será muito mais catastrófica. No momento em que a gente está vivendo uma pandemia, os dois países que estão tendo mais números de casos, né, que são os Estados Unidos e o Brasil, a gente está tendo protestos nas ruas, porque as pessoas não estão dando conta mais. Tipo, semana passada, na Avenida Paulista, teve um protesto contra a violência policial e tal, e maioria negros foram protestar contra o abuso de policiais e contra esse racismo mesmo que está instituído na sociedade. E os policiais, eles, tipo assim, mandaram bomba de efeito moral, eles estavam atirando bala de borracha na galera. Então, o protesto era contra a violência policial e eles estavam sendo violentos com os protestantes que estavam manifestando de uma forma totalmente pacífica. Então, tipo assim, é um problema muito sério que, igual você falou, a gente tem que resolver isso, mas eu acho que nesse momento, agora da pandemia, para a gente não piorar a situação que já está muito ruim, a gente poderia protestar por outros meios, porque eu acho que se juntar na rua
e protestar é mais chance de contaminação, sabe? Eu acho que as pessoas só estão indo para a rua protestar justamente pelo fato de que não estão dando conta mais de ver tanto absurdo acontecendo, e aí elas vêm com uma atitude de desespero para ir para a rua e tentar resolver a situação. Mas eu estava dizendo no início que uma atitude responsável, uma atitude de protagonismo histórico mesmo que a gente está fazendo agora, é justamente se manter dentro de casa. Eu, de forma alguma, posso estimular ou posso dizer para as pessoas, né, como professor. Eu tenho a minha opinião pessoal, a opinião minha pessoal aqui não me importa. Mas, como professor, eu digo para vocês que a pandemia ela está escancarando graves problemas que, por exemplo, nos Estados Unidos um pouco menos, mas no Brasil muito, que é o enorme fosso, o enorme buraco que existe entre as classes sociais. Essa desigualdade social no Brasil ela é insustentável, ela torna o nosso país inviável. Então, portanto, é preciso pensar em formas para a gente melhorar a situação, inclusive porque, como a gente está estudando a Revolução Francesa pregava justamente isso, que as pessoas tenham igualdade ou chances mínimas de vida, condições mínimas de vida, para que elas possam se desenvolver como cidadãos. Porque se não houver uma condição mínima de vida para todo mundo, a situação não vai se resolver. O problema vai se afundar, porque é o seguinte, num contexto de globalização, em que uma pandemia começa... Só para vocês terem uma ideia, só em efeito de comparação. Teve uma pandemia de peste bubônica que veio para o Brasil em 1899. O surto dela começou em 1855 na China, 1855. Ela começou a se espalhar em 1860 e chegou no Brasil em 1899. Portanto, mais de 40 anos para o surto chegar, para a doença chegar. A pandemia começou em dezembro na China e chegou em março no Brasil. Chegou em fevereiro já, mas em março nós tivemos a primeira morte registrada. Então, em questão de 3 meses chegou. Portanto, nós estamos tão conectados que, muito provavelmente, nós seremos afetados por outras epidemias que vão chegar. Mas essa epidemia está sendo uma grande lição, de forma muito dolorosa, mas ela está sendo uma grande lição para a gente rever padrões. Esse mundo que a Revolução Francesa ajudou a construir, é o mundo que a gente quer? É um mundo bacana? É o mundo que a gente sempre sonhou? É o mundo da liberdade? É o mundo da igualdade? É o mundo da fraternidade? Bem, a gente pode fazer coisas diferentes. A história está nos impelindo a fazer diferente. A gente precisa pensar em outras estratégias, em outras organizações sociais, econômicas, políticas, enfim. Bem, são essas as questões que nós não temos resposta. É uma grande novidade. A gente chama isso de fato histórico. E quando a gente está dentro do fato histórico, a gente não sabe lidar. Porque eu estava tentando dizer para vocês ontem que até março, se tinha algum problema, nós tínhamos os instrumentos necessários para responder àquele problema. Mas a pandemia é tão nova, ela nos pegou de uma forma assim tão surpreendente que a gente não tem os instrumentos teóricos, metodológicos, científicos para entender a situação. Então, a melhor resposta que a gente pode ter é justamente evitar que o negócio piore. E aí, para evitar que o negócio piore, a gente tem que tomar uma responsabilidade muito grande. E a geração de vocês está tendo um desafio muito maior, inclusive, que a minha geração. A minha geração passou por problemas sérios, mas a pandemia está revolucionando o mundo de tal forma que o mundo que vocês viram antes não verá mais. E quando vocês estão entrando no mercado, porque vocês estão assim, já estão ali, já estão vendo o final do vestiário para entrar em campo, no mundo da faculdade, no mundo do trabalho, enfim. E aí, nesse momento em que vocês estão vendo
o campo para começar a jogar, aí vem uma grande fumaça para confundir a visão, para atrapalhar a visão, e aí vocês vão precisar de uma força muito maior do que a nossa para conseguir jogar bem o jogo da vida. Mas, enfim, não tem como a gente dizer assim, olha, siga esse caminho ou aquele, porque está todo mundo perdido, né? Mas o caminho que a gente tem que fazer agora é o caminho aqui, esse caminho da gente ficar quietinho aqui e se apoiar um ao outro para que a gente consiga sair disso da melhor forma possível. Bem, alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Sim, não, sim. Não? É o seguinte, eu vou fazer então, pessoal, a escolha dos assuntos, só que eu queria que vocês me dessem uma opinião. Eu estava pensando, eu disse para vocês que a gente vai fazer um trabalho, e esse trabalho, eu estava pensando a princípio individualmente, só que eu acho que a gente pode, 1, 2, 3, 4, 5, a gente pode fazer de forma coletiva. Então aí vocês vão ter que se organizar. Eu tenho 5 temas e vocês são 12 pessoas, 11 pessoas, 12 pessoas. E aí a gente vai fazer de forma coletiva, portanto. Então a gente tem duplas ou trios para fazer essas apresentações. O que vocês acham? Trio. Eu acho top. 4 duplas e um trio, não? 4 duplas e um trio. 8... Vocês são 11? Aham. E 4 duplas e um trio, beleza. Vocês querem se escolher ou quer que eu sorteie? A gente escolhe. A gente É. escolhe. O trio Um pode desgaste. ser. Você já tem algum trio? Eu não tenho nenhum trio aqui, não. Não, Eu só ia sortear. Ah, você vai sortear ou a gente vai escolher? Não, isso que eu estou vendo com vocês. Vocês decidem. Quer dizer, se não houver conflitos, né? Mas está todo mundo de boa, né? A Ana está aqui? A Ana Gabriela está aqui? Tá. Tá. Vocês querem escolher? O trio seria, eu já até presumo, né? Luma, Cris e Laura? Não. Não, eu, né? Luana, desculpa, Luana. Luana. Acho que sim, né? se não tiver problema. Ah, tá. A outra dupla é Raíssa e Carol? Acho que pode ser. Por mim também. Pode ser. E a Heloísa e Luma? Sim. E Henrique e Vinícius? E Ana e Gabi. Tem a Ana Gabriela e a Gabi. Ana e A Gabi. Faltou eu. Henrique e Vinícius. Né? Pera, pode ser. Ele já tinha Gabriela, falado, Henrique. A Gabriela Foi tá mal. aí. A Gabriela tem microfone? Tenha. Ô, Gabriela, então pode ser você a Ana? Aham. Beleza, então ótimo. Moçada, então é o seguinte, vamos lá. Eu vou sortear, portanto, o nome de uma pessoa para o primeiro tema. Eu vou compartilhar a tela aqui só para vocês verem os temas. Os temas são os seguintes: independência dos Estados Unidos, a Guerra Civil Americana, a Revolução no Haiti, as independências latino-americanas, vários países que se tornaram independentes, e os libertadores da América, são aqueles caras que lutaram pela independência dos países latino-americanos. Então, são esses os temas. Eu vou sortear, então, uma pessoa do grupo, e aí vou colocar aqui o tema da pessoa. Então, vai ser nessa ordem aqui que vocês estão vendo.
Eu queria que a gente começasse as apresentações em 2 semanas. Será que seria possível? Porque aí eu terminaria, já estaria terminando a Revolução Francesa, já estaria terminando Napoleão, e aí vocês me dariam esses assuntos que são muito importantes, ficaria bonitinho, ficaria certinho. Pode ser daqui. E se caso a gente tiver algum problema, e a gente joga para mais 1 semana, tá? Mas aí a gente deixa fixado daqui 2 semanas. No dia. Hoje são 4, seria no dia 11 e 18, dia 18 de junho. Beleza? E aí alguém do grupo vai precisar ter a câmera para apresentar. Beleza, moçada? Ué, por quê? Não pode ser sua voz, não? Oi, Pode Henrique. ser. É... O professor pediu, a gente obedece, Henrique. Viu, E, Henrique? ó, Então, eu vou sortear agora. A Laura, eu tenho que concluir a Laura aqui. Então, o primeiro tema, independência dos Estados Unidos. Quem vai ficar é Luísa e Luma. Luísa, Ok. Luma, independência. Eu vou deixar essas orientações lá no Conexa mais tarde. Agora a Guerra Civil Americana. Vinícius e Henrique. Guerra Civil Americana. Vinícius e Henrique. O Vinícius está aí? Eu não ouvi a voz dele. tá prestando atenção em tudo. Então tá bom. Que bom que você está aí. Eu senti um sarcasmo aí, viu, Vinícius? Olha que belo amigo que você tem, viu? Tô falando com ele no WhatsApp. Eu não? É verdade. Então tá. Agora o meu tema favorito, Revolução no Haiti. Vai ficar as meninas. Luma. Não, a Luma já foi. Luma e Luísa. A Luma tá aí? Ô, Luma, fala comigo, que eu não ouvi a sua voz. Oi, Edmar, tô aqui. Então tá. Que bom que você tá aí. Gabriela e Ana Gabriela vão ficar com a Revolução Haiti. Gabriela e Ana Gabriela. Agora as independências latino-americanas, que é muito legal também. Tô achando que vai sair as meninas. Não, Raíssa e Carol. Raíssa e Carol, as independências. E Carol. E os Libertadores da América, as meninas. A Luana, Cristiana e Laura. Moçada, é o seguinte, deixa eu explicar uma coisinha aqui. Vocês estão vendo minha tela, né? Por exemplo, aqui na independência dos Estados Unidos, vocês vão falar sobre... vocês vão falar sobre os aspectos históricos específicos lá na independência, características da colonização, impacto da Guerra dos 7 Anos, as lutas para conseguir independência. E aqui no final a gente vai fazer um estudo de caso para trazer esses assuntos para os dias atuais. E aí vocês vão fazer uma contraposição, a Luísa e a Luma, vão fazer uma contraposição dos governos Obama e Trump, para saber, afinal de contas, como é que esses governos... Aí tá fácil. Enfim. E aí vocês vão fazer Oi, uma comparação. Sim. Pode haver opiniões políticas? Pode falar à vontade. Então tá bom, você já disse. Aí sim. Não precisa ter medo, pode falar o que quiser. Luísa tem acento, não tem, Luísa? Tem, yes. Você sabe que o meu nome é Edmar Luiz da Silva, meu Luiz é com S, só que o meu é ortograficamente errado, porque deveria ter acento, mas não tem. Não, Edmar, tá certo, é o mais bonito. O Vinícius Henrique
vão falar sobre a Guerra Civil Americana, que foi motivada pela abolição da escravidão. O estudo de caso não é Ku Klux Klan aqui, eu vou mudar. O estudo de caso do Vinícius Henrique vai ser o George Floyd, que é o cara que morreu e os protestos antirracistas que estão acontecendo nos Estados Unidos agora, tá? Então eu vou mudar isso aqui depois, viu, Vinícius Henrique? Estejam atentos para isso. A Gabriela e a Ana Gabriela vão falar do Haiti e vão falar do Haiti atualmente. O Haiti é um país mais pobre das Américas e, enfim, vão ter que falar um pouco lá do... Vocês lembram que, não sei, vocês eram muito pequenos, mas o Haiti teve um terremoto que morreu, no qual morreram mais de 250 mil pessoas, e aí depois teve um surto de, eu acho que foi malária, tem um surto de uma doença, uma epidemia de uma doença lá, que matou mais umas 20 mil pessoas. Então, quase 300 mil pessoas morreram em decorrência do terremoto no Haiti. E o Haiti já era muito pobre, ficou mais pobre ainda. Bem, a Raíssa e a Carol, pessoal, se vocês quiserem trocar de temas, conversem aí com seus amigos, aí se vocês quiserem mudar de tema, vocês me falem por que eu pensei nisso agora. É porque o Vinícius gosta muito, 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 muito de futebol. E ele sabe, mais do que eu, inclusive, que o nome do campeonato, do maior campeonato de futebol da América Latina é a Libertadores da América. E o nome Libertadores da América tem a ver com os libertadores, as pessoas que lutaram contra a Espanha, para libertar os países. Então, caso vocês queiram, não é que eu estou sugerindo, não, quer dizer, eu estou sugerindo, mas caso vocês queiram, Luana, Cristiano e Laura, quiserem trocar com o Henrique e o Vinícius, para eles fazerem os Libertadores da América e vocês fazerem o Haiti, poderia talvez ser mais interessante. Não, desculpa. Pode ser, eu não me importo não, gente. Luana e Cris. Por mim também tá tudo bem. Pra mim, tanto faz também. Não, então, na verdade, é o seguinte, o Vinícius e o Henrique iriam fazer Libertadores da América e vocês, meninas, Luana, Cristiana e Laura, ia fazer a Guerra Civil Americana, inclusive falando sobre a questão do racismo, que vocês são bastante articulados. Eu até prefiro fazer esse tema. Com certeza também, acho que eu prefiro. E vocês, Vinícius e Henrique, pode ser os Libertadores da América? Decisão aí do outro, não sei não. Vinícius, pode ser? Pode, eu pensei em alguma coisa da Libertadores, pode. Isso, coisa linda. Vocês, segunda série espetacular, viu? Meu Deus do céu. Que falta que faz as aulas presenciais, meu Deus. Dá vontade de morder vocês, colocar num potinho, arrancar a cabeça, esmagar de tanto murro. Cristiana e Laura. Vai ser lindo. E Henrique e Vinícius. E aqui, Henrique e Vinícius, vocês podem colocar os estudos de caso sobre a Libertadores efetivamente, né? O futebol, né? A competição, as implicações, o poder econômico, como é que influencia. O Brasil e a Argentina têm a maior quantidade de títulos, por que tem assim, enfim. E a Raíssa e a Carol vão trabalhar com as independências latino-americanas, e o caso específico que a gente vai estudar é a situação atual da Venezuela. Entender por que é uma ditadura, como que eles chegaram nessa situação, enfim. Tá bom, moçada? E aí eu vou colocar as orientações para vocês lá no Conexa. Eu vou colocar como postagem para segunda-feira. Tá? Aí vocês olhem lá as orientações. Eu vou colocar hoje, mas eu vou colocar como data da segunda-feira, que tem postagem. Então, basicamente, a nossa organização é segunda-feira a postagem, quarta e quinta-feira aula via transmissão remota. Alguma questão, alguma angústia, algum comentário? Porque senão eu vou aproveitar... A gente tem que produzir slides, né? E depois apresentar. Isso, vocês vão fazer uma pesquisa sobre os temas específicos que eu designei lá,
e aí, a partir desses temas, vocês vão organizar uma apresentação e vão apresentar. E aí, o seguinte, a gente vai fazer um esquema, moçada, eu vou disponibilizar esse documento lá para vocês também, que vocês vão se avaliar uns aos outros. Por exemplo, a Luísa apresentou, a Luísa e a Luma, né? Apresentaram um trabalho. E aí eu vou sortear uma pessoa para fazer uma avaliação positiva, tá? E se tiver sugestão, nenhuma avaliação negativa. Avaliação negativa é só eu que faço. Então, vocês vão fazer uma avaliação positiva, exaltando os pontos legais que a pessoa levantou, e aí depois, pessoal, eu vou registrar, eu vou deixar tudo registrado, o aproveitamento, como é que foi o desempenho de vocês, porque aí, se puder, e provavelmente vai poder, eu vou utilizar essa apresentação para nota, para as notas. Como a gente muito provavelmente e muito dificilmente a gente vai ter prova especificamente assim, então eu vou utilizar muito desses recursos de atividade interativa para a gente se autoavaliar. Porque eu acho que é o mais legal é o seguinte, vocês vão ver, quando vocês entrarem na faculdade, vocês vão perceber, principalmente na UFMG, que grande parte, não tem prova, mas você tem que aprender estimulado pela pesquisa, estimulado pelo trabalho, pela vontade de conhecer. Então, essa que é a coisa interessante. A partir de temas, vocês vão ter que procurar informação. E o professor é um grande mediador. É claro que quando a gente é adulto, né, depois dos 18 anos, a gente já tem mais responsabilidade. Mas a pandemia também está nos ensinando que é preciso dar muito mais autonomia para os alunos, porque vocês terem mais autonomia para justamente conseguirem as informações e a aprendizagem mais significativa. Então, por isso que por isso que eu estou deixando aqui para vocês opinarem mesmo, para vocês falarem que vocês basearam, é claro, não é uma opinião solta, vai ter que ser uma opinião baseada na pesquisa. Então, e essa opinião, ela é fundamentada a partir de um fato, é uma opinião científica, e aí, nesse sentido, deixa de ser opinião, na verdade, é uma intervenção qualificada sobre um determinado assunto. Você tem um poder, você tem um conhecimento sobre aquele assunto, você se torna uma autoridade naquele assunto, na medida em que você faz uma pesquisa bem consistente, né? Então, por exemplo, quando a galera está discutindo aí sobre ditadura militar, houve não, eu nem discuto, porque é o seguinte, aquela opinião não é o fato. Não, a gente não pode confundir uma coisa com a outra, né? O cara tá falando, porque para mim, e você tem que opinar, você tem que respeitar a minha opinião, para mim não houve ditadura. E eu digo para a pessoa, olha, eu respeito você como sujeito, como pessoa humana, mas a sua opinião não tem absolutamente nenhum fundamento. Então, portanto, ela falando e o cachorro latindo é a mesma coisa, porque o fato histórico houve ditadura militar e pronto, não tem discussão. Agora, se a gente avalia, o presidente atual, ele é bom ou ruim, aí depende da opinião, não tem problema algum. Mas quando a gente pesquisa um fato histórico, a gente vai atrás das informações, fundamenta e por aí vai, aí não tem discussão. É o fato histórico, límpido, concreto e fundamentado. E aí, a partir disso, a gente pode emitir os nossos juízos de valor e de fato. Beleza? O seguinte, então deixa eu aproveitar aqui o tempinho para a gente avançar um pouquinho no conteúdo. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, vou incluir o áudio, porque eu acho que tem um áudio aqui que eu vou passar para vocês. Cadê o meu PowerPoint? Ele está aqui. Vocês lembram que... Ixi, cara, tá sem as imagens, será? Vocês lembram até onde que a gente foi? Eu acho que a gente estava falando aqui, ó. A gente parou aqui, ó. Na proclamação da República. Só para recapitular rapidinho aqui. A Revolução Francesa começou em 1789. Inicialmente, os revolucionários não queriam fazer uma república, eles queriam apenas que o governo aceitasse a aprovação de uma Constituição. Como o rei ele traiu a Revolução e ele traiu também os desejos da população,
a população, no final das contas, acabou proclamando a República. Isso se deu em setembro de 1792. Então, de 1789 até 1792, havia ainda monarquia constitucional. Havia ainda uma monarquia representativa, monarquia parlamentarista, que existia o parlamento, e o parlamento que criava as leis, e o rei era o chefe do poder de governo. Bem, assim que é proclamada a República, como o rei foi considerado traidor, porque o rei estimulou grupos contra-revolucionários a atacarem os grupos revolucionários, então, no final das contas, o rei ele foi preso, e aí acabou-se a monarquia lá na França. Depois ela vai ser retomada, mas nesse momento ela acabou. Então não tem mais monarquia na França. O que vai ficar assim que se é proclamada a República, quem vai dominar as diretrizes da República será um grupo chamado girondino. Os girondinos representam os interesses da alta burguesia. E nesse momento, as massas populares que estavam com muita vontade de ter acesso à terra, ter acesso às melhorias de vida, foram excluídas. Essas massas populares perderam protagonismo, elas foram deliberadamente alijadas do processo. E aí, no final das contas, há uma prevalência dos interesses da alta burguesia. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas a Comuna Insurrecional de Paris foi aquela comuna responsável para vencer o exército austríaco. Ali, em final de 1791 e início de 1792, o exército austríaco invadiu a França, porque a Áustria tinha uma monarquia muito tradicional, ligada, inclusive, à monarquia francesa, porque a Maria Antonieta era austríaca. Então, o rei austríaco, do Império Austro-Húngaro, na verdade, mobilizou tropas para invadir a França. Eles invadem a França de uma forma avassaladora. Quando eles chegam em Paris, eles vão perder, eles são vencidos, eles perdem para a Comuna de Paris. Comuna não tem nada a ver com comunismo, viu, pessoal? Comuna é só um grupo, é um grupo insurrecional de Paris. E aí eles se mobilizam e conseguem vencer o exército austríaco. Só que aí, quando há a proclamação da República, essa comuna ela é excluída das decisões, da representatividade, enfim. Bem, no final das contas, os girondinos vão assumir o poder. Então, a República Girondina, ou Convenção, Convenção 1, né, ou a primeira convenção, é a República da alta burguesia, mas eles basicamente vão administrar crise. É só crise que eles vão administrar, porque os jacobinos não aceitam, os grupos mais revolucionários não aceitam essa liderança e começam a combater duramente os girondinos. Para complicar a situação, bem, o rei já tinha sido preso nesse momento, já tinha sido considerado traidor, mas para complementar a situação, há uma revolta numa região chamada Vendéia, e essa revolta acontece em março de 1793, e há um massacre. Os girondinos mobilizam os exércitos para massacrar a população. Essa guerra, ou a revolta da Vendéia, ela juntou um monte de gente com interesses diferentes. Uma população mais pobre, que queria melhorar as condições de vida, e, ao mesmo tempo, grupos contra-revolucionários, padres, nobres. Então, se juntaram à demanda da população e fizeram essa revolta. Os girondinos mandaram o exército lá e estima-se, a gente não tem os números, não tinha registro civil para todo mundo, estima-se que houve a morte de 250 mil pessoas. Os padres que apoiaram a revolta, que se mobilizaram junto com os camponeses, eram chamados de padres refratários. E aí foi um banho de sangue que foi feito. Por isso que muita gente hoje fala assim, a Revolução Francesa, que não sei o que lá, ela também foi extremamente cruel. E, de fato, foi cruel mesmo, contra muitos grupos. No final das contas, centenas de milhares de pessoas morreram
para que a revolução se instalasse, para que depois o Napoleão tomasse o poder. Foi uma época muito bagunçada no final das contas. De qualquer modo, num processo revolucionário, infelizmente, ele é pacífico. Nenhum. Uns mais, outros menos. Por exemplo, nós estamos passando por um processo revolucionário à custa da morte de muitas pessoas, de centenas de milhares de pessoas, infelizmente. E aí a gente espera que, no final das contas, o mundo seja configurado de uma forma muito melhor. Enfim, então a gente parou aí nesse momento. Depois da revolta da Vendée, o governo girondino ele fica muito fragilizado. E aí, então, os jacobinos se aproveitam do momento e tomam o poder. Então, agora a gente vai entrar na segunda etapa da convenção, que é o período em que os jacobinos assumem o poder e vão ficar em mais ou menos... Não chega a 2 anos que eles ficam, não. Eles vão ficar em março de 1793, março, abril, até julho de 1794. Deu problema aí? Na República Jacobina que tem a guilhotina, né? Pois é. A guilhotina, vocês sabem que antigamente, né, até esse momento, a guilhotina, na verdade, já havia sido criada, mas ela foi aperfeiçoada porque os jacobinos acreditavam que era necessário igualar as pessoas, inclusive até no momento da morte. A guilhotina igualava, porque geralmente os pobres eram enforcados e os mais ricos eram, quando condenados, eram decapitados. E aí, para igualar todo mundo, trazem a guilhotina, e aí, porque a guilhotina é uma coisa muito simbólica, mas ela não tem erro, porque ela é uma lâmina muito pesada e quando cai no pescoço da pessoa, mata imediatamente. E nas execuções anteriores, às vezes o cara lá, o responsável por matar, ele errava o golpe, e aí ele tinha que dar 3, 4, 5 golpes, e a pessoa gritando ali, então era muito macabro. E a guilhotina acaba com isso. A guilhotina é um corte seco, a pessoa morre instantaneamente e enfim, segue a vida, né? Segue a vida as pessoas que estão vivas, né? Porque a pessoa que foi condenada morreu. E os jacobinos mataram dezenas de milhares de pessoas na guilhotina. Mas eles também vão ser vítimas da guilhotina também. Não sei se vocês viram, mas em algum lugar do mundo, eu acho que foi na Holanda, eu vou verificar depois essa informação, mas alguém estava carregando uma guilhotina num protesto. Aí eu não sei qual que era o sentido, qual que era o objetivo. Mas enfim, moçada, então é isso. Obrigado pela companhia de vocês hoje. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, a gente vai encerrar aqui. Lembrando, então, amanhã, vou marcar daqui a pouco a aula. Eu vou pegar o conteúdo pesado, vou ficar 50 minutos falando sobre a Revolução Francesa e muito provavelmente vou terminar a Revolução Francesa, tá? Eu vou pegar dos jacobinos, falar do diretório e fazer uma grande recapitulação. E aí a gente termina a Revolução Francesa e, para começar, semana que vem, o período napoleônico. Beleza? Beleza. Ok. Então tá bom, gente. Obrigado, viu, pela presença eu de vocês. adoro a sua aula, sabia? Tô triste que Ô, ela Laura, acabou. você é muito bondosa. Depois você passa o número da sua conta bancária aí para eu fazer a transferência para a gente fazer aquilo como para te pagar. Para falar bem de mim. Tô brincando. Tá bom, então, Edmar. Tchau, gente. Tchau, beijo. A minha Beijo. irmã